Oi? Parece... Tudo bem, Isadora? Tá me Tudo bem? escutando? Sim, estou escutando bem. Tranquilo. Então, hoje vamos conversar sobre um tema difícil. É, hoje vamos trazer algumas polêmicas. Né? Fiz até umas anotações ali para ver se eu não esqueço, mas é um tema que exige bastante, como é que se diz? Não só leitura, mas também compreensão, né, das distinções, das semelhanças. Espero também não dizer nenhuma bobagem. Pois é. O pessoal está começando a Tá acompanhar, entrando. já temos algumas pessoas, né, assistindo. Sim, temos o Natan, a Andrinelli. Sejam bem-vindos. Né? Ó, dando oi ali. Olha só. Então, a hora que você quiser começar, Tá acho bem. que nós não precisamos de apresentação, né? Acho que não. Agora já estamos acostumados, né? Nada, Zé. Agora já se tornou um hábito, né? As nossas lives. Sim. E qual é o nosso tema de hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre fé e ciência, né? Se a gente já pode ir começando assim aos pouquinhos, eu até me questionava, né? Quando a gente fala essas duas palavras, coloca elas juntinhas, fé e ciência, elas parecem que estão muito distantes uma da outra, né? Muito diferentes. Às vezes eu acho que as pessoas até têm a impressão de que elas são opostas, né? Fé de um lado e a ciência completamente do outro. Faz sentido pensar desse jeito? Separar tanto esses dois conceitos? Uhum. Como é que tá a minha conexão aí? Tá conseguindo me escutar e ver? Sim, uhum, tudo certinho. Uhum. Então, isso me preocupa bastante até, por isso que eu comecei a fazer pesquisas nessa questão, porque me preocupa que às vezes nós, quando crianças, somos educados pelos nossos pais, vamos na catequese, participamos do grupo de jovem e nós temos uma certa visão, né, do mundo. E quando nós começamos a estudar o ensino médio, depois entramos na faculdade, né, parece que vem outra visão de mundo que questiona aquilo que nós acreditávamos, né, que recebemos. E, e pode acontecer que algumas pessoas acabam perdendo a fé, né? Acabam perdendo a fé porque acham que fé e razão são coisas muito distintas, né? Contrárias, contraditórias. E, e eu então comecei a estudar esse tema. Só que daí, o que foi então que eu acabei percebendo? Que às vezes as pessoas elas acabam confundindo a questão de fé e razão com mito e razão, né? Mito e filosofia. Se nós lembrarmos lá no início do pensamento grego, né, existia um mito que eles explicavam tudo pela ação dos deuses, né? Os fenômenos naturais eram explicados por fenômenos sobrenaturais. Então, por exemplo, a chuva, né, era explicado que tinha um deus que fazia chover, né? Também tinha o deus do raio, o deus do vento, né? O deus das ondas. E depois, então, com a filosofia, se começou a interpretar tudo a partir da razão e das coisas naturais, não se explica mais, né, por causas sobrenaturais. Aí se deu a passagem do mito para a filosofia.
E ali nos pensadores modernos, um deles foi o Augusto Comte. Ele até dividiu as etapas do pensamento, né, da intelectualidade, na teologia, que seria a primeira, daí a segunda etapa seria a filosofia, e a terceira etapa seria a ciência, que ele dizia que era a etapa final da evolução da consciência humana, do pensamento. Só que daí ele dizia assim que, enquanto a filosofia se pergunta o porquê das coisas, a ciência se pergunta como, né? Pergunta como funciona, como ela não se pergunta mais por quê. Então a pergunta por que existe o mundo, isso não é ciência, né? Ciência explicaria como o mundo funciona, né? Augusto Comte fez essa distinção entre filosofia e ciência, né? Mas então o que que eu queria também dizer nessa relação é que o modo como a ciência e a fé, né, elas buscam a verdade, porque são duas formas de conhecer a verdade, né? A ciência e a fé, elas querem, sobretudo, conhecer a verdade. Mas a ciência, ela usa o método da experiência, né? O primeiro passo da ciência é a observação, né? E diante daquela observação, ela faz uma hipótese, né? E essa hipótese, ela vai fazer um teste, né? Outra experiência. E se aquele teste for comprovado, por exemplo, agora nós estamos na questão das vacinas. Eles formularam hipóteses, né, de como anular o vírus e agora estão fazendo os testes. E se der certo, então vai virar uma norma, uma lei. Se bem que dentro da ciência essa lei também não é eterna, pode vir uma explicação melhor, né? Então a ciência sempre está evoluindo. Esse é o método científico. Mas e agora a questão da fé? Como que surge a fé? Eu poderia até falar da teologia, né? A fé também é uma experiência, mas é uma experiência, né, que pode ser uma experiência conosco mesmo, com a natureza, mas vai além de nós. É uma experiência que nos faz perguntar, né, quem está por trás de tudo isso? Né? Existe um ser superior? Né? A questão do amor também que nós sentimos. Então a fé também ela é uma experiência. Essa experiência que o povo fez com Deus no Antigo Testamento, a experiência que fez com Jesus Cristo, depois essa experiência virou um livro, que é a Bíblia. A Bíblia é o resultado da experiência de um povo com Deus. E essa Bíblia ela vai ser estudada depois, vai ser interpretada. Nós temos 2000 anos de interpretação do cristianismo, né? Primeiro os santos padres, também os papas, os concílios, né, formulando para nós então as verdades da fé, hoje o trabalho da teologia. Então, o que nós podemos dizer assim é que a ciência ela tenta explicar como o mundo funciona, como dizia o Augusto Comte, né? E a religião ela tenta explicar por que nós estamos aqui neste mundo, né? Quem nos colocou aqui, se a vida tem ou não sentido, né? E aí também a finalidade, estamos aqui nesse mundo, né? Mas para onde nós estamos indo, né? Então nós falamos na, na salvação, na ressurreição, na vida eterna, e a ciência não tem como falar sobre isso, né? Não está no campo dela. Por isso que você me perguntou, a ciência e a fé são contrárias? Eu acredito que não, cada uma tem seu campo de observação, né? De, de afirmação, mas no final elas se complementam. Até o catecismo da igreja diz assim que Deus, né, o ser humano sempre se pergunta, né, quem é ele, o que que ele está fazendo aqui nesse mundo, da onde veio tudo isso. E pela razão, quando nós perguntamos, né, sobre o mundo, nós perguntamos e quem é que criou? E sobre também a beleza da criação, né? Quem que fez tudo belo? Quem é que colocou uma ordem em tudo isso? Pela simples razão, nós podemos chegar à conclusão de que existe
um criador, alguém que ordenou todas as coisas. Mas a fé é quando nós olhamos então para a revelação, né? Deus, ele não é somente um criador, mas ele nos ama. Ele enviou o próprio filho, né? O filho veio morar entre nós, ele morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo. Mas isso é só pela fé, pela razão, nós não temos como afirmar isso, né? Porque a fé é uma aceitação de uma proposta de Deus. Não sei se eu consegui explicar. E sim, até o pessoal que está assistindo, se quiser fazer comentários, se quiser fazer perguntas, também pode, né? Ficar à vontade, mas eu acho que é isso, né? Até a próxima pergunta é uma das grandes perguntas que a humanidade sempre faz. Como foi criado o mundo? Por que foi criado o mundo? E eu acho que essa é uma pergunta que ela hoje pode ser respondida juntando tanto o que diz a nossa fé, como as descobertas que são científicas, que foram comprovadas nesse processo, né, de criação da Terra. E por incrível que pareça, quem nos ajuda a compreender que a fé e a ciência elas não são contraditórias em relação à criação é o Galileu Galilei, né? Aquele que lá em 1600 teve uma polêmica com a igreja, mas ele afirmou, quer dizer, uma das frases dele é que a igreja, a fé, nos ensina em como ir para o céu, né? A fé nos ajuda a ir para o céu. E a ciência nos explica como é o céu, mas ele estava falando das estrelas, né? Ele estava falando, então, do que existe né, lá na Lua, nos astros. Por isso, a questão, assim, da criação e, por exemplo, assim, da explicação científica, elas não estão em contradição, porque como a igreja, como a fé, como a Bíblia, não quer falar de ciência, né? Isso os cientistas vão falar. A Bíblia quer nos falar que existe um Deus que criou tudo em ordem, em harmonia. Até o problema ecológico hoje é um problema de que o ser humano, né, ele interferiu nessa harmonia da criação, né? Deus colocou tudo em ordem, colocou o ser humano para ser um administrador de toda a criação, mas a Bíblia não quer ensinar como o mundo foi criado. Isso se dá, então, essa tarefa para os cientistas. Né? O Concílio Vaticano II, num documento, num dos documentos, a Gaudium et Spes, número 36, né, dizia sobre a autonomia das realidades terrestres, a autonomia das ciências, e a Igreja dá toda a possibilidade para a ciência fazer as suas pesquisas, né, porque explicar como o mundo funciona, isso é da ciência, né? Mas agora, o que nós estamos fazendo aqui neste mundo, aí é uma resposta da teologia, né? Da fé, da religião, de sentir-se amado por Deus. Então, a questão de que não há uma contradição em afirmar, por exemplo, o Big Bang e que Deus criou todas as coisas, né? Qual que era mesmo a pergunta, se eu respondi ela? Você tinha me Não é perguntado. como que a gente consegue explicar a criação do universo juntando o que diz a nossa fé, mas também sem ignorar as descobertas científicas, né? Como o próprio Big Bang. Pela nossa fé, nós sabemos que Deus criou todas as coisas, mas agora como a ciência vai explicar? Né? Por enquanto, a ciência explica como o Big Bang, quem sabe ela explique de uma outra forma, né? E, e a própria explicação do Big Bang foi de um padre, não sei se tu sabia. Uma vez O o senhor tinha me padre. falado. Então, essa questão do Big Bang, ela começou com o Einstein, quando ele calculou a teoria da relatividade.
né, que teve duas teorias da relatividade. Teve a relatividade especial de 1905 e a relatividade geral de 1915, 1916. E nessa teoria da relatividade geral, pelos cálculos do Einstein, o universo estava se expandindo, né? Ou seja, ele não era estático. Até o próprio Einstein ficou com medo dessa afirmação. Ele pensava, não, mas isso é absurdo. Mas daí um matemático, Alexander Friedman, calculou, né, novamente e disse, não, Einstein, isso está certo, o universo está se expandindo. E daí então esse padre, Georges Lemaitre, que era um astrônomo, né, e também um físico, ele pensou o contrário, pensou assim, se o universo está se expandindo, então no início ele estava concentrado num único ponto que esse padre chamou de átomo primordial. Estava concentrado toda a matéria e energia do universo ali. E daí alguém falou para ele, então tudo isso explodiu, né? Teve um Big Bang, né? E ele, na verdade, o nome Big Bang não foi dado pelo padre, mas a teoria sim, né? De que tudo iniciou num único ponto. Só que daí naquela época as pessoas achavam que não era verdade, inclusive porque era um padre que estava falando, né? Depois eles comprovaram que possivelmente essa teoria do Big Bang explica o início do universo. Mas quem sabe a ciência pode encontrar outra resposta, né? Por isso que a igreja não entra em questões científicas, isso ela deixa para os cientistas resolverem, né? Ela só sabe que Deus criou, agora como ele criou, ela não pode afirmar, né? Embora esse padre ele tenha afirmado o Big Bang. E na época que ele afirmou era a época do Papa Pio XII, ali em 1960, e o Pio XII um dia ele, né, numa audiência, ele disse que o padre Jorge Lemaitre tinha explicado a existência de Deus. Mas o Lemaitre diz, não, Papa, eu tô fazendo ciência, né? Agora, misturar ciência e fé, né? Então já não é mais ciência. Eu estou fazendo uma minha parte de cientista. Só não posso afirmar aqui, né, a existência de Deus pela ciência, porque tem que também deixar limitado, né? Até que a religião vai, até que a ciência vai. O problema é quando um quer se meter no campo do outro. Por exemplo, quando o cientista quer provar que Deus não existe, não tem como provar que Deus não existe. Também não tem como provar que ele existe, né? Então é quando a religião quer, a partir da ciência, provar a existência de Deus. Também não tem como provar. Então, os dois estão em dois campos que se complementam, mas eles não conseguem um entrar no campo do outro. O senhor falou, então, algumas vezes que a ciência é dos cientistas, né? E são eles que devem trabalhar e pesquisar, e a fé não vai entrar nesse mérito, né? Nas descobertas científicas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a igreja se posiciona em relação aos avanços científicos e a estudos que são feitos pela ciência. Como é o caso, por exemplo, quando se fazem estudos com células-tronco, por exemplo, e a igreja se posiciona quanto a isso, né? Não só esse assunto, há vários. Por que é importante que a igreja se posicione, mesmo que ela não vá estudar esses conteúdos? Por que ela precisa se posicionar? Então, eu não sou cientista, né? Eu sou padre, estudei teologia, mas eu sei que as células troncos, elas existem dois tipos, a célula tronco embrionária e a célula tronco adulta. A célula tronco adulta pode ser tirada, então, do cordão umbilical, né, de uma outra célula adulta, ou mesmo da medula óssea, né? Então, qual que é o problema quando a igreja critica a pesquisa com célula tronca embrionária, não a adulta? A embrionária é porque ela é uma pesquisa feita com embriões, aqueles usados na fecundação. E esses embriões para a igreja é uma vida, né? É um ser humano, porque para a igreja a vida começa na concepção, né? E naquele momento, então, já é uma pessoa.
Então, a vida para a igreja deve ser defendida desde a concepção até o seu fim natural. Né? O seu fim natural quer dizer também que a igreja não é a favor da eutanásia. Né? Então, a igreja é a favor, assim, talvez que a pessoa possa escolher não usar algum medicamento ou não se submeter a algum procedimento que venha a ela sentir dor, né, ou sofrer mais. Ela pode escolher morrer, por exemplo, assim, naturalmente. Só não pode ser interrompido né, os procedimentos de desligar aparelhos, porque daí é eutanásia. Então, como a igreja defende a vida desde a concepção até o seu fim natural, então a pesquisa com célula tronca embrionária para a igreja né, ela defende então a vida. Mas isso também, Isadora, a gente entra numa outra questão também da ciência. A ciência, na sua metodologia, ela é neutra, né? Porque a ciência deve seguir sempre os padrões, os procedimentos, né, próprios da ciência, em que não se existem valores. Mas quem faz esses procedimentos são pessoas, e essas pessoas têm valores. Né? Então, a ciência ela não é neutra no sentido de que quem faz os procedimentos científicos são pessoas e essas sim têm valores. Né? Então, o que que nós podemos dizer assim? Por exemplo, na pesquisa para fazer um clone, né? Vamos fazer um clone da Isadora, né? Então já entra a questão, e será que a Isadora vai gostar? Será que é bom para ela? Né? E esse clone também, né? O que que ele vai se sentir? Não vai se sentir, né? Talvez não vai se sentir pessoa, mas não sei, tem várias implicações a questão da ciência. Por exemplo, a ciência criou a bomba atômica, né? Esse procedimento científico está excelente, criou alguma coisa nova, mas agora como vai ser usado isso? Aí tem questão de valores. Por isso que a ciência ela precisa também ser questionada. Hoje existem, né, para ajudar a ciência a fazer bem o seu trabalho, existem os comitês de ética, inclusive ética animal, né, para que às vezes nas pesquisas os animais não sofram tanto. A questão da pesquisa com ratos, né, tinha, acho que teve lugares até que tinha pesquisa com macacos, né, com cães, e isso se critica bastante. Né? Então, por isso então que às vezes a igreja ela entra na questão da ciência, mas mais questionando os valores morais, né, da ciência. Não a própria metodologia, porque a igreja não vai ensinar a ciência a fazer ciência, mas vai questionar se ela está usando de fato todo o seu conhecimento, um potencial humano, um potencial divino, né? Talvez para fins que venham a ferir o próprio ser humano, a criação. E agora eu falei a questão do potencial divino. A igreja afirma que a fé e a razão elas não são contraditórias porque elas foram criadas por Deus. Então, no Concílio Vaticano I, 1970, não, 1870, né, o Papa Pio IX dizia que a fé e a ciência não podem, a fé e a razão não podem ser contraditórias, porque as duas foram criadas por Deus. Claro, cada uma num âmbito de reflexão próprio, seu, né? A ciência, enquanto estuda as coisas do mundo, como funciona, né? Às vezes como melhorar, e a fé se perguntando, né, sobre o sentido da existência, né? O que que Deus quer de cada um de nós, como agir, né? Como amar, né? Mais ou menos por aí. Eu acredito bastante nessa complementariedade entre fé e ciência. Claro que existe o ateísmo, né? Aqueles que... E sabe que o ateísmo é engraçado, porque não tem como provar que Deus não existe. Mas eles dizem assim, eu acredito que Deus não existe. Então eles acreditam, né?
Já é uma fé. É, então, o ateísmo chega a ser uma certa religião, porque a pessoa acredita que Deus não existe, mas agora prova que Deus não existe, não tem como provar. Daí, alguns cientistas dizem assim, mas só existe aquilo que pode ser provado. Né? Isso dizia a escola de Viena, do Círculo de Viena, lá no início de 1900. Mas até essa afirmação de que só existe aquilo que se pode provar, essa afirmação não pode ser provada. Entendeu? Ela se autopõe, né? Não tem como provar que essa afirmação é verdadeira. Por isso que é engraçado. É claro que a questão do ateísmo, eu acredito que tem pessoas que não conseguem acreditar. Às vezes até tentam, mas não conseguem. Né? Porque a fé, de fato, é um dom de Deus. Né? É quando Deus toca o coração das pessoas e elas se sentem amadas, né, por Deus, começam a perceber o sentido da vida, assim, que estamos nesse mundo para cumprir uma missão. E não é todo mundo que sente isso, né? Mas quem não sente deve procurar a Deus, né, e deixar-se encontrar por Ele. Porque não é, por exemplo, uma vez um ateu veio conversar comigo e me perguntou e queria que eu provasse para ele que Deus existia, que ele queria ter fé. E eu disse, mas isso eu não posso fazer, porque se eu provar, quer dizer que não precisa mais de fé. Quando nós provamos alguma coisa, não precisa mais de fé, né? Claro, Mas a gente só acredita porque não tem prova, porque a gente sente que é assim. é verdade. Uma comprovação faria com que o sentido da fé se perdesse um pouco, né? Não ia mais ter Tem necessidade de ter fé, se tudo fosse tem um comprovado. filósofo, tem um filósofo chamado Blaise Pascal, ele dizia que a fé é uma aposta, né? É uma aposta que se eu perder, eu não perco nada, mas se eu ganhar, eu ganho tudo. Faz Ele sentido. aposta que ele aposta que Deus existe e que existe a vida eterna, mas se ele tiver errado, ele não perde nada. Mas se ele ganhar, ele ganha tudo. É. Então, a fé também é um salto no escuro. Né? Não quer dizer que a gente tenha. Bom, a gente tem uma convicção, mas agora não tem como explicar. Não tem. É algo interior, né? Uhum. Já que fomos, então, entramos em temas mais polêmicos, assim, agora vamos voltar um pouquinho, dar uma descontraída. Eu tinha uma pergunta que dizia que a gente, então, viu que, mesmo com o Big Bang, mesmo com muitas comprovações científicas sobre os métodos, sobre como as coisas aconteceram, a gente sabe que sempre teve Deus, né? Sempre ele esteve moldando as coisas, fazendo com que elas acontecessem. Partindo desse princípio, todas as criaturas são divinas, né? Tudo foi criado por Deus. Inclusive os dinossauros, por exemplo. Por que que a gente não fala sobre isso? Ou por que que a gente talvez criou na nossa mente separar tanto as coisas que a gente nem lembra desses períodos históricos quando está pensando na religião? Por que a gente separa Deus do que vem antes da Bíblia? A, a Bíblia, né? Ela tem, por exemplo, daria para dizer que a Bíblia tem 4.000 anos. Né? Antes de Cristo, ela já começou a ser escrita 2.000 anos antes. E depois de Cristo, ela ficou mais uns 200 anos sendo escrita, 150 por aí. E então, somando as duas datas, né, nós temos 4.000 anos de escrito da Bíblia. Até lá por volta do século XVIII, XIX, se acreditava que Moisés tinha escrito o Gênesis, o livro do Gênesis, da criação, né?
Só que daí os estudiosos bíblicos perceberam que algumas coisas não estavam muito certas ali por causa da data da existência de Moisés e daquele escrito ali não estava combinando muito bem. Depois, os biblistas começaram a analisar o texto bíblico também como um texto, né, embora inspirado por Deus, mas ele foi escrito por seres humanos. Então, esse texto ele também está marcado pelo contexto cultural da pessoa que escreveu. E também ele pode ser analisado em gêneros literários, né? Porque no gênero literário, às vezes, tu tem uma narração, uma descrição, mas também tu tem ali, né, uma metáfora, uma poesia, né, um símbolo. Então, se percebeu que os textos, né, do início da criação, eles são simbólicos, né? São metáforas. Tá? E o que eu queria dizer também é que como aquele ser humano, né, que escreveu naquela época, ele ainda não conhecia a existência dos dinossauros, ele não tinha como escrever sobre os dinossauros. E é tão interessante e meio engraçado, porque ali na década de século XVIII, quando os fósseis começaram a ser descobertos, né, e eles viam aqueles animais tão grandes, eles achavam que aqueles animais não estavam na Bíblia porque eles não tinham conseguido entrar na arca, né? Então eles eram muito grandes, né? Mas depois que se considerou que a Bíblia não quer falar sobre a criação, né? Não quer falar, quer dizer como foi criado, mas ela tem uma outra intenção, ela quer falar sobre verdades de salvação, né? Que nos levam para o céu, de um certo sentido, e não como vai o céu. Então, a ciência, né, hoje está estudando de que o universo teria 13,8 bilhões de anos, né, o nosso Sol teria 5 bilhões de anos, né, na verdade 4,6 bilhões de anos, a Terra 4,5 bilhões de anos, depois a vida na Terra teria surgido há 3,8 bilhões de anos, que seria, né, um ser unicelular, uma bactéria. Depois teria surgido os peixes, né? E os peixes, dos peixes dos anfíbios os répteis, e dos répteis os dinossauros. E a extinção dos dinossauros teria acontecido há 65 milhões de anos atrás, né? E o ser humano, né, teria aparecido na Terra aí por volta de 150 a 200 mil anos atrás. E o que também dá para compreender assim que hoje a ciência consegue explicar, né, tudo isso, os dinossauros, até o próprio ser humano, a aparição do ser humano no planeta, e a Bíblia não tinha como escrever sobre isso, porque naquela época não tinha esse conhecimento. E sobre a questão da evolução né, e da fé, às vezes a gente acredita que a igreja é contra a teoria da evolução, né? Mas desde 1950, o Papa, né, Pio XII, na encíclica Humani Generis, de 1950, se alguém quiser procurar também, é o número 36 dessa encíclica, dizia, dizia então naquele parágrafo que a igreja ela permite que se considere que a vida humana tenha surgido de animais inferiores, desde que se considere que num determinado momento Deus tenha colocado a alma no ser humano. Então a igreja aceita a teoria da evolução. Mas ela diz que num determinado momento, né, Deus coloca uma alma no ser humano para distinguir ele dos animais inferiores, né? Qual a diferença do ser humano e por exemplo, do Homo erectus, né, ele sabe que veio o Australopithecus, o Homo erectus, né, e veio até chegar no Homo sapiens. Mas é essa transição aí que distingue, né, um animal do ser humano, a igreja diz que nesse momento Deus colocou uma alma. E a própria ciência hoje também não sabe, a ciência não sabe hoje também como é que houve
Essa questão da consciência do ser humano, até hoje eles estão se perguntando. Mas o Papa João Paulo II, em 1979, numa audiência, ele dizia que a teoria da evolução já não é mais uma simples hipótese, né? Provavelmente é algo que não tem como a gente ser contra, né? E daí, no ano 2004 ou 2006, a igreja escreveu um documento, os teólogos, né, da Comissão Teológica Internacional, dizendo que a igreja aceita o Big Bang e aceita a evolução, mas também diz assim que para a igreja o Big Bang pode ser aceito se considerar que Deus criou todas as coisas, por exemplo, criou a matéria. Uhum. Né? Porque para existir alguma coisa tem que existir a matéria, e essa matéria veio da onde, né? Então, para existir alguma coisa tem que existir matéria. Então, os teólogos dizem, então nós consideramos que Deus pelo menos criou a matéria. Agora, como essa matéria foi se complexificando até chegar em nós, é isso vamos deixar para a ciência falar. E também os teólogos e também o magistério da igreja, né, os papas, dizem que é preciso considerar um salto ontológico, né? A passagem do animal para o ser humano tem que ter uma intervenção divina, né? Tem que ser um momento em que Deus tenha colocado uma alma, uma consciência no ser humano. Porque o ser humano é o único capaz de conhecer o seu Criador, né? É alguém capaz de amar, né, e conhecer o seu Criador, né? Alguém que tem consciência de que existe, e ele é chamado a dar uma resposta à criação. E essa resposta é amar a Deus e amar ao próximo. Sim. Estamos tendo alguns comentários. Eu vi aqui que. Opa, perdi. A Michelle comentou que grandes cientistas eram religiosos. Né? A gente deve pensar isso. O Fala, Sirineu apareceu, está nos dando boa noite. Boa noite, Sirineu. Temos algumas pessoas acompanhando. Sabe que, na minha experiência pessoal, um dos momentos que eu tenho mais certeza da minha fé e da existência de Deus é quando eu assisto documentários sobre a natureza. Porque existem documentários, né, vários, de bilhões de jeitos, em que mostram os animais desde que eles são bem filhotinhos e como são os instintos, e que mostram as plantas e como elas são perfeitas e como os contextos assim da vida selvagem são perfeitos, né? Que eu penso que aquilo é impossível de simplesmente ter acontecido, né? São coisas tão perfeitas, tão bem pensadas. Isso quando a gente ainda nem entra na complexidade do ser humano, né? Que é ainda mais complexo. Então, eu acredito que, na verdade, a fé, a ciência, ela acaba promovendo a fé. Quando a gente vê, começa a estudar, começa a perceber como as coisas são complexas, a fé, ela é reforçada, né? como foi, né, falado antes ali, a irmã falou que muitos cientistas eram religiosos, eles tinham fé. Por exemplo, a teoria heliocêntrica, né, de que o Sol está no centro e não a Terra, né, a primeira vez que foi formulado foi pelo Copérnico. E o Copérnico era um cônego da igreja, né? E ele formulou e expôs a ideia, mas ele disse, esse aqui é uma teoria minha, né? Agora, se vocês querem aceitar ou não, é com vocês. Eu proponho que seja assim. E muita gente lia e aceitava. Não foi o Galileu que formulou. O Galileu somente com o telescópio ele observou, né? E ele disse então talvez
o Copérnico está certo, né? Porque aquilo que eu estou observando é melhor explicado com a teoria dele. E o Galileu também, ele era religioso. O Galileu, ele tinha uma filha no convento, né? Se não me engano, era uma ou duas filhas do Galileu que estavam no convento. Ele era muito amigo do Papa, né? E alguns padres ali. E o Papa, no início, ele até concordou com as ideias do Galileu. Mas o Galileu, ele tinha um jeito meio assim, sarcástico, né? E muito orgulhoso. Daí ele começou a afirmar algumas coisas assim, e meio insinuar que a igreja estava errada. E o que aconteceu é que ele foi silenciado, né? Ele teve uma prisão domiciliar até o final da vida dele. Mas, como eu disse antes, que eu iniciei a live, essa questão da fé e da ciência sendo complementares é do Galileu, né? O Galileu dizia, a igreja tem que explicar como ir para o céu, enquanto que a ciência explica como é o céu. Então, quer dizer que ele não era um ateu. O Newton, o Isaac Newton, né, ele também, pela matemática, né, pelas suas fórmulas matemáticas, o Galileu tentava explicar como Deus colocou uma ordem nas coisas, né? Aquilo que o Galileu, aquelas leis, as leis do Newton, que ele dizia que estava explicando a ordem que Deus tinha colocado na criação. O próprio Einstein, ele tem uma frase que o que ele queria era entender a mente de Deus, né? Vamos ver então a genética, né? O pai da genética, o Gregor Mendel, um monge que fazia pesquisa com as ervilhas, né? Um religioso, a teoria do Big Bang, o Georges Lemaitre. Mas, bom, nem todos que eram religiosos também eram cristãos, né? Às vezes eles tinham outro tipo de religião. A religião do Einstein era uma religião mais panteísta, né? A fé do Spinoza, filósofo, ele dizia que Deus se expressa na natureza, mas de toda forma era fé, né? Era um sentimento religioso de que existe uma ordem por trás de tudo isso. Eu acompanho bastante o pensamento do astrônomo e físico Marcelo Gleiser. Ele é brasileiro e ele fala bastante que ciência e religião elas não estão em contradição, né? Elas estão em harmonia, mas cada uma dentro do seu campo, desde que uma não se intrometa no campo da outra. Por exemplo, um perigo é nós dizermos assim, tudo aquilo que a igreja, tudo aquilo que a religião, tudo aquilo que a ciência não explica, então é Deus, né? Então, se a ciência não explicou, então quer dizer que era Deus que estava ali. Aí esse Marcelo Gleiser dizia, não, assim nós limitamos a atuação de Deus, ele chama Deus das lacunas. Porque se num determinado momento a ciência explicar aquele fenômeno, daí nós vamos ter que tirar Deus dali, né? Então ele dizia que Deus não é para colocar nas lacunas da ciência. Onde a ciência não explica, então nós colocamos Deus. Deus tem o próprio lugar dele. O Deus, ele fala bastante do sentido de nós estarmos aqui. Por exemplo, algo muito trágico quando nós olhamos somente para a ciência diz que daqui a 5 bilhões de anos o nosso Sol vai gastar todo o hidrogênio, né, que ele está queimando, produzindo hélio, e o nosso Sol vai desaparecer. E com isso também a nossa Terra, né, nosso planeta, toda a vida na Terra. Então a ciência calcula que daqui a 5 bilhões de anos a Terra não vai mais existir. E talvez daqui a alguns bilhões de anos o próprio universo não vai mais existir, né? Porque ele está em expansão. Ou ele vai se contrair em si mesmo, ou ele vai se expandir tanto que os próprios átomos irão se desintegrar, né? Então quer dizer que o universo também tem um fim. Então, quando a ciência olha para o futuro, ela vê o trágico, né? Ela vê uma catástrofe. Enquanto que nós, na religião, na fé, nós acreditamos que quando nós olhamos para frente,
nós vemos a nossa redenção, né? O reino de Deus, o céu, né? Podemos dizer até a segunda vinda de Jesus, alguma coisa assim. A gente não vê uma catástrofe, né? A gente vê esperança quando a gente olha para frente. Temos aqui uma frase do Einstein, ó, que a ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Então, O Einstein dizia também que nós podemos acreditar que não existem milagres, mas também nós podemos acreditar que tudo é um milagre, né? Nós estarmos aqui, né, nesse universo de 3,8 bilhões de anos, né, resultado de várias complexificações da própria matéria, energia, né? Até o fenômeno da extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos atrás propiciou, né, que os mamíferos tomassem conta do nosso planeta e deles, né, evoluíssem né, pro que nós somos hoje, né, os hominídeos. Tudo isso é um milagre. Quando o cientista estuda também, né, as células, o DNA, né, ele vê toda essa complexificação. Não sei se você viu o vírus do Covid como é que se diz, no computador, né? Como é que eles... É tipo uma bolinha ali com umas perninhas, ah, uhum. né? Parece que caminha. Mas a própria natureza, né, é uma coisa assim tão complexa, tão interessante, que a gente fica pensando, será que tudo isso é por acaso, né? Aí nós ficamos pensando, bom, mas e essas tragédias que acontecem, né? E esses terremotos, e essas pestes que acontecem na humanidade, né? Onde é que está Deus? Por que que Deus não nos protege de tudo isso? Porque também Deus coloca na natureza as leis, né? E também as coisas têm as suas próprias leis. Por exemplo, nós como seres humanos, né? Nós também somos frágeis, nós podemos adoecer, nós podemos morrer, né? E isso faz parte da regra da própria natureza. Não significa que Deus não intervém. Daí dizer, não existem milagres, não existe nada. Não, Deus intervém, Deus tem poder. Mas ele também deixa que a natureza ela siga o seu percurso. Eu acho muito, eu acho muito errado quando as pessoas dizem assim, Deus vai me proteger. Por exemplo, sai na rua aí sem máscara, né? E diz, Deus vai me proteger, mas Deus também deu inteligência para nós saber o que nós temos que fazer, né? Por exemplo, Deus faz milagre, mas ele também deu a capacidade para um médico, né? Um cientista criar um remédio, né? Então ele não precisa estar agindo todo o tempo. Ele age sim, mas ele também deixa nós, seres humanos, com capacidades intelectuais também para agir, né, em nome dele. Sim. Mais uma vez convidar o pessoal, se quiser fazer uma perguntinha, agora a gente já está encaminhando para os minutos finais, né? Se alguém tiver algum questionamento, alguma colocação aí que queira contribuir, pode fazer um comentário, né? Acho que então nós já falamos bastante, né? Sobre as coisas até aqui, então eu quero perguntar um pouco sobre o futuro. O senhor acha que no futuro, né, nos próximos tempos, a gente vai conseguir ter uma relação ainda mais próxima entre a fé e a ciência? A gente vai conseguir entender elas como complementares, vai conseguir tirar um pouco, quebrar um pouco esses paradigmas dessa separação. Hoje está emergindo um pensamento que se chama pensamento sistêmico e também pensamento complexo,
que ele fala na interdisciplinariedade, né? Que uma única ciência não é capaz de falar de toda a realidade, que uma ciência precisa da outra, né? As ciências sociais precisam das ciências naturais, né? Por exemplo, a questão para nós hoje combatermos o vírus, não é somente médicos que nós precisamos também de pessoas que fazem remédio, de sociólogos, antropólogos, né, psicólogos, mas também nós precisamos de religião, precisamos de fé, precisamos, né, o discurso do sentido da vida. E, e quando todas as ciências trabalham juntas, né, para ajudar o ser humano, né, o ser humano que é processo químico, que é também resultado de estruturas sociais, mas é também um ser transcendente, aberto ao infinito, né? Quando essa interdisciplinariedade inclui inclusive a própria religião, eu acho que nós vamos ter um futuro melhor. No documento do Papa Francisco, a Laudato Si, né, que fala sobre a ecologia, ele diz que a ecologia também deve levar em consideração a perspectiva religiosa, né? Os cientistas, né, que cuidam da biologia, né, da ecologia, também precisam dialogar com experiências religiosas, né, a questão do transcendente. Eu acho que o caminho da religião com a ciência pode ser por aí, né? Pela interdisciplinariedade, todas as ciências colaborando. Até o que nós falávamos anteriormente, né? Muitas vezes a igreja precisa se posicionar e que isso não mais seja considerado ruim, né? Mas também seja compreendido como um auxílio, né? Um rumo, uma tentativa de fazer com que a ciência seja mais ética, seja mais humana, né? Temos alguns comentários. O Cirineu disse que a fé e a ciência são um assunto muito pertinente para a nossa vida, que deveríamos estudar para contemplarmos a obra de suas próprias mãos. Vamos ver se tem mais algum. Acho que é só isso. Às vezes eu perco aqui os comentários. Eu acho que nós já estamos terminando, né, o nosso tempo aqui. Sim, Depois vai deixar gravado, né, para nós. claro, né? Quem não pôde assistir vai poder depois. Então, esse tema que eu falei agora é uma pesquisa que eu estou fazendo desde a graduação, que eu fiz em teologia. Agora eu comecei o mestrado também, estou pesquisando né, essa área. É uma área muito difícil, porque nós temos que considerar, né, várias questões assim que às vezes fogem do nosso campo, que é a teologia, tem que estudar um pouco de ciência, e nem sempre considerando que a gente está entendendo, né? Mas mas a questão de estar sempre aberta ao diálogo, né? Eu gosto muito de dialogar. Gosto de dialogar com quem pensa diferente, com quem tem outra religião, com quem não acredita em Deus, né? Estou sempre aberta ao diálogo. E Jesus Cristo também foi assim, né? Ele sempre esteve com pessoas, né, que eram diferentes. Ele foi, não impôs nada, né? Ele falou do reino de Deus e disse: se vocês quiserem, vocês aceitam, se não, né? Jesus não impôs, por isso a igreja também. Ela deve dialogar com o mundo sem impor, né? Ela diz que, né, nós, como igreja, dizemos que a fé nos dá sentido da vida. Agora, se a pessoa quer nos aceitar ou não, ela vai ter que decidir, né? Deus dá liberdade para nós, nós também demos liberdade a cada um. Por isso a questão do diálogo é muito importante, né? Estar aberto a dialogar e dizer que nós, como igreja, nós não vamos ensinar ciência, não vamos ensinar como o mundo foi feito, mas a gente está aberto para falar do sentido da vida, sobre Deus que nos criou, que nos ama, né? Que é a nossa salvação, que nós temos a vida eterna como possibilidade.
é isso, né? Então vamos encerrando mais essa live e logo teremos outras, né, Padre? A gente sempre tem então tentado trazer assuntos interessantes e promover essa troca de conversa, já que estamos cada um na sua casa, mas ainda assim em comunidade, aprendendo juntos, né? Bom, obrigado pela oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Então, até mais. Muito obrigada a quem participou, quem conversou, quem ouviu também. Sejam sempre bem-vindos nas nossas formações. Tchau. Tchau!